Bom dia, galera. É um prazer estar retornando com vocês. Espero contribuir com essa videoaula para que a gente possa continuar nossos estudos sem maiores perdas, já que nós tivemos que nos afastar em consequência dessa longa pandemia e que não sabemos um dia certo ainda para voltarmos. Ok? Então, a gente vai tentar esclarecer para vocês com um tema universal, né, que se estuda em praticamente todas as séries do fundamental e do ensino médio e que é um dos temas mais direcionado às provas do Enem. Ok? Então, a gente inicia com duas fotos, uma das cataratas do Iguaçu e a outra, né, da Ilha do Marajó, de uma residência ribeirinha, né, cheia de açaizeiros por trás aí, que é a base da economia dessas famílias que moram às margens dos rios, juntamente com a pesca, ok? E a gente vai tentar hoje mostrar para vocês essa questão relacionada ao meio ambiente, né? Você vê um meio ambiente altamente modificado, cheio de turista, é uma paisagem modificada, cheia de turista, e se a paisagem é modificada, ela é chamada de paisagem geográfica. E se a paisagem é natural, ela é chamada da mesma forma, ok? Vamos utilizar os slides para explicar para vocês cada um problema. Olha só, galera, a maioria dos nossos problemas ambientais, eles se intensificaram a partir da primeira Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra em 1750. Né? A Revolução Industrial, ela inovou na tecnologia de produzir energia, de substituir a mão de obra do homem pela máquina, e isso gerou um problema sério. Por quê? Porque se acelerou o processo produtivo. A máquina, ela trabalha de forma mais rápida que o homem. Se ela trabalha de forma mais rápida que o homem, ela necessita de muito mais matéria-prima para ser transformada em objetos e atender às necessidades do mercado consumidor, a princípio da Inglaterra e depois do mercado consumidor mundial. Então, se a máquina produz mais, nós vamos explorar mais matéria-prima. Naquela época, o carvão mineral era a base, né, da produção energética. Então, se explorava muito carvão mineral para se utilizar como fonte de energia. Ele que é conhecido como um dos combustíveis fósseis, que libera grande quantidade de dióxido de carbono. Né? O que é o dióxido de carbono? É um gás que provoca o efeito estufa, tá certo? Ele provoca o efeito estufa. Toda vez que você queima madeira, queima papel, queima plástico ou qualquer coisa parecida, você vai perceber que se libera uma grande quantidade de fumaça. E essa fumaça está carregada com pequenas partículas chamadas de dióxido de carbono, que termina prejudicando, né, as questões climáticas no mundo inteiro. Por quê? Porque ela provoca um fenômeno chamado efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global, que vai trazer como consequência maior o descongelamento das calotas polares. Tá certo? Então, uma coisa vai puxando a outra, e tudo isso foi intensificado a partir da Revolução Industrial. Por que eu digo intensificado? Porque já se trabalhava, já se explorava a natureza antes disso, só que de forma muito mais lenta. Por quê? Porque o trabalho ele foi artesanal, né? Depois ele foi um trabalho manufatureiro, mas quando ele se torna um trabalho industrial, a coisa fica muito séria. E os problemas maiores ainda, porque você desmata áreas gigantescas, tanto para criar ovelhas, porque sua lã servia de matéria-prima para a indústria de tecidos, como para a exploração do carvão mineral, que era utilizado como uma fonte de energia que substituiu o homem, né? A energia a vapor, que substituiu o homem pela máquina. Ok? Então, a produção industrial ela cresceu muito a partir da primeira Revolução Industrial, depois da segunda Revolução Industrial, terceira Revolução Industrial, e alguns autores já trabalham com a ideia de quarta Revolução Industrial, que é a revolução nos meios de comunicação, uma revolução na internet, né? Uma revolução via satélite, uma revolução diferente, que eu não gosto de chamar de revolução,
pelo fato de não ter provocado uma transformação tão grande, né, no mundo. Hoje, com a questão da pandemia, nós poderíamos dizer que o mundo vai passar por uma grande transformação. De repente, alguém pode vir a chamar isso de revolução, porque ele causou uma mudança radical na vida das pessoas. Ele causou uma revolução na sociedade mundial. Né? Isso trouxe muitos problemas. Então, com a Revolução Industrial, parcialmente, a mão de obra do homem ela foi substituída pela máquina. Né? Elevou-se a emissão de CO2, que é o dióxido de carbono, e aí, como diz no quadro amarelo abaixo, ampliou a destruição do meio ambiente, que era a nossa grande preocupação. Nós não podemos ficar sem o meio ambiente, porque ele serve de base para o equilíbrio ambiental do planeta. E aí vocês veem nas duas imagens que mostram a indústria liberando uma grande quantidade de fumaça, e uma outra imagem que coloquei, que é daqui da Amazônia, que é a exploração do ouro às margens dos rios amazônicos. Essa imagem aí ela é de Rondônia, tá certo? Então, as pessoas exploram o minério que é transformado pela indústria. E na hora de explorar o minério, olha o estrago que é feito na natureza. Olha o estrago que é feito no rio, onde eles jogam muito mercúrio que termina prejudicando toda a comunidade ribeirinha que mora à margem desses rios aí, para cima ou para baixo, né? A jussante ou a montante, tá certo? A jussante, a gente fala quando é na frente, no início do rio, e a jussante para baixo, onde a água está se direcionando, geralmente para rumo a um rio maior e ao Oceano Atlântico, no caso do Brasil. Acelerou o efeito estufa e o aquecimento global. Todo mundo sabe que o aquecimento global, como a figura mostra, ela traz um grande problema, né? Ele traz um grande problema para a sociedade mundial. Por quê? Porque ele provoca o descongelamento das calotas polares. Né? Esse aquecimento produzido em consequência da ação humana, que nós chamamos de ação antrópica. Toda ação que o homem pratica contra a natureza é chamada de ação antrópica. Então, no Polo Norte, a ação antrópica causa o descongelamento das geleiras. E aí, na direita, você vê a foto do mesmo urso monitorada, ele em 2009 e ele em 2019. Ele já não tem mais alimentos, porque a área onde ele caçava, ela descongelou toda. E ficou difícil, ele fica em cima de uma barra de gelo. Ele se alimenta, depois hiberna, né? O que é hibernar? É ele se recolher, né, por um período que é muito frio, insuportável até para os animais, e eles ficam recolhidos 4, 6 meses, e depois retornam, já mais frágil e mais magro, em busca de alimentos para garantir a sua sobrevivência. O problema é que, além dele já estar fraco, não existe mais o alimento com facilidade. Por quê? Porque as geleiras estão desaparecendo, estão descongelando, virando água, né? Saindo do estado sólido para o estado líquido, né? Porque na prática também ela é água em estado sólido, e ela vai para o estado líquido, tá certo? Em consequência desse tão famoso aquecimento global. Outro problema sério são as queimadas. Essa queimada é no centro-oeste brasileiro, né? No cerrado do centro-oeste brasileiro. Então, os incêndios eles acontecem com muita frequência devido a esse intenso aquecimento. E isso também é muito prejudicial, é muito perigoso para a sociedade de modo geral, né, para a sociedade mundial. A humanidade sofre as consequências, porque a queimada libera toneladas de dióxido de carbono. E aí esse dióxido concentra-se de novo na atmosfera, provocando o efeito estufa, que é a retenção, o efeito estufa, ele é a retenção do calor na Terra. Se forma uma barreira de nuvens aqui em cima, carregada de dióxido de carbono, o ar sai daqui, mas ele esbarra. O ar quente, que é absorvido durante o dia por causa dos raios solares, ele é liberado no início da noite. Só quando ele sai, ele esbarra. Aí ele volta para a Terra e faz essa circulação aqui na Terra. E isso vai gerando o famoso aquecimento global. No entanto, houve uma explosão demográfica nesse período da Revolução Industrial. Entre a segunda e a terceira Revolução Industrial, principalmente, houve uma grande explosão demográfica, ou seja, a população cresceu. Se a população cresceu, cresce a necessidade de se produzir alimentos, porque cresceu o mercado consumidor, certo? Então, a produção no campo, ela é elevada, ela aumenta, ela cresce. E ela cresce para quê? Para trabalhar com agricultura, para trabalhar com pecuária,
para trabalhar com mineração. E todos esses fatores destroem o meio ambiente, causam problemas sérios ao meio ambiente. E essa população precisa se alimentar. Então, eles desmatam para criar gado, para garantir sua alimentação e a alimentação do restante da sociedade. Para plantar soja, para garantir exportação. Para plantar milho, para garantir exportação. E esses fatores estão acabando com as florestas do Cerrado brasileiro, que é a fronteira agrícola brasileira, e estão encaminhando essas atividades econômicas para a Amazônia, que é chamada de nova fronteira agrícola do Brasil. E não esqueçam disso. Nova fronteira agrícola do nosso país. Tá certo? Então, o crescimento populacional forçou um crescimento da produção. E ficou inevitável o homem deixar de explorar a natureza para produzir para um outro homem, digamos assim. Né? Nós temos que produzir para garantir o sustento das famílias espalhadas pelo Brasil, espalhadas pelo mundo. Então, o crescimento da produção no campo, ele é consequência do crescimento populacional, das necessidades que o homem possui. Não vamos esquecer que isso vem ocorrendo porque essa produção vem crescendo por quê? Porque, na prática, hoje, não se produz alimentos. Se produz grãos, que são utilizados para alimentar seres humanos, que são utilizados para alimentar animais. Mas grande parcela do milho e da soja, do dendê, produzidos no mundo, são utilizados para produzir biocombustíveis, né? O biodiesel. Porque, automaticamente, quando o combustível, a energia é produzida a partir de grãos, né, a partir de vegetais, ela não libera essa grande quantidade de dióxido de carbono, minimizando o aquecimento global. Isso na cabeça dos empresários, porque na prática, para produzir tudo isso, seja cana-de-açúcar, seja dendê, seja soja, seja milho, necessita-se de grandes espaços. E aí o homem faz o quê? Ele evita a maior emissão de gases para a natureza, mas ele provoca o desaparecimento da biodiversidade animal e vegetal. E isso é muito ruim. Então, o crescimento dessa população promove o crescimento do consumo, consequentemente, o crescimento dos resíduos sólidos, que alguns de nós ainda chama de lixo. Mas, se é um resíduo que pode ser reciclado, reaproveitado, reutilizado, né? Se é um resíduo que pode servir para fazer adubo orgânico, como é o caso dos resíduos residenciais, resto de comida, casca de frutas, etc., que se faz produtos ecologicamente corretos, né? Se faz um processo chamado de compostagem, tá certo? A compostagem é uma forma de você transformar a matéria orgânica, né? Os restos vegetais e etc., em adubos, só que adubo para a agricultura orgânica, tá certo? Então, o homem ele passou a produzir, entre aspas, muito lixo, que são os resíduos sólidos, e isso passou a poluir o mundo inteiro. Criaram-se os lixões, criaram-se os aterros sanitários, onde muita gente vive de catar os resíduos sólidos para fazer a reciclagem, né? Mas nós tivemos sérios problemas, porque grande parte desse lixo, como mostra aí na tartaruga, que cresceu imprensada no meio de um plástico, ele é jogado nos oceanos. A mídia está divulgando que em 2030 nós teremos mais plástico nos oceanos do que peixe. Só que os peixes, as tartarugas, eles veem esses plásticos e vão para cima para se alimentar. Na cabeça deles é um peixe, alguma coisa. E eles se alimentam disso e terminam morrendo. Porque o plástico ele não se dissolve no intestino de nenhum ser vivo. E se ele fica ali, ele passa anos para se dissolver. A não ser que ele seja um plástico sustentável, como já existe hoje, biodegradável, porque você utiliza esse plástico, mas ele se decompõe na natureza com 3, 4 meses. O que não é o caso do plástico feito de borracha sintética, né? ou feito a partir do petróleo.
borracha natural, né? Também retirada das florestas amazônicas, da seringueira, aí ele tem maior durabilidade. Então, você tem aí a poluição dos oceanos e rios, o que gera uma crise hídrica, porque a água do mundo está toda poluída, a água de Belém está toda poluída. Você gera poluição dos lençóis freáticos, que ficam abaixo aqui da nossa superfície, né, no subsolo. Você vai gerar isso aí, que vai lhe trazer grandes problemas, porque ele contamina as águas que vão para os poços artesianos, principalmente, que é consumida pela população. Você vai ter o sistema de entupimento de esgotos, que vai provocar enchentes nas grandes cidades, né? Você tem o entupimento de canais. Em Belém, a gente vê que nos canais o pessoal joga resto de geladeira, joga sofá, pneu de carro, tudo que não presta mais se joga dentro dos canais, provoca o entupimento. E a partir do momento que ocorrer esse entupimento dos canais, é óbvio que vai haver enchente na cidade, porque a água não consegue escoar. Então, as enchentes, elas vão aparecer, certo? Elas vão aparecer. Em Belém, isso aparece cada vez que chove, enche várias áreas de periferia, porque os canais estão entupidos. Eles não conseguem escoar a água e eles não recebem a manutenção adequada por parte do poder público. Aí ele colocou a questão dos resíduos sólidos. E você vê a poluição, geração de emprego e renda. Poluição, geração de emprego e renda. Como funciona isso? Hoje, nós temos milhares de cooperativas espalhadas pelo Brasil que trabalham com a recuperação desse resíduo sólido, principalmente o plástico. As latas de alumínio, elas são recicladas, e voltam para a indústria. No caso da indústria plástica, para fazer sacolas plásticas, eles utilizam garrafa de refrigerante, garrafa PET, etc., que é utilizada também para fazer vassoura, que é utilizada no artesanato, nos carnavais, na construção de muitas coisas. E isso é super importante. A gente tem que aprender a reutilizar. Tem os 3 R's, né? Reciclar, alguns usam reutilizar, né? E também rever esse consumismo, né? Que nós precisamos, no caso, reduzir. Tá? Tudo com a letra R aí para ficar fácil na cabeça de vocês. Qual é a saída para isso? Reciclar, reduzir, reutilizar? Sim, praticar a sustentabilidade. Ter respeito pelo meio ambiente. Esse é o novo desafio do século XXI. Nós precisamos explorar a natureza? Sim, mas precisamos também colocar em prática a sustentabilidade. Fazer um reflorestamento, por exemplo. É uma forma de sustentabilidade. Diminuir o consumo, reduzir o nosso consumo. Olha, agora na época de pandemia, se reduziu muito o consumo. A poluição do mundo diminuiu em torno de 40% a 50%. A natureza agradece. A pandemia provocou isso. E a gente tem que estar esperto. Certo? Uma das formas de você melhorar tudo isso é produzir energias sustentáveis. As energias sustentáveis são importantíssimas. Energia eólica, energia geotérmica, energia de hidrelétricas, energia chamada de biocombustíveis e energia solar. A solar e a eólica, elas são fundamentais nesse processo. Se você explorar o máximo possível, você diminui a queima de combustíveis fósseis. E isso vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque vai diminuir a poluição do ar. As pessoas que sofrem com problema de asma, por exemplo, elas vão agradecer como estão agradecendo no período de pandemia, que a maioria das cidades pararam de produzir industrialmente, carros pararam de circular, como parou em Belém por um período, e isso vai estabilizando a atmosfera, porque vai reduzindo a emissão de dióxido de carbono. Certo? Então, hoje existe uma grande luta pela produção de energia sustentável. O Nordeste brasileiro, ele é pioneiro no Brasil na produção de energia eólica, né? Energia produzida a partir do vento. Como mostra nessa figura aqui, vocês vão observar esses cataventos que a gente chama. Uma placa também de energia solar. Tudo isso junto favorece, né? Isso aqui junto favorece a produção de energia sustentável. É aquela energia que não causa danos ao meio ambiente. Tá certo? E se causar, são mínimos, não afetam tanto a população. Como está ocorrendo, né,
a descarbonização da atmosfera em tempos de pandemia. A indústria parou, os automóveis pararam. É óbvio que a poluição ela diminuiu. Em São Paulo, teve períodos que diminuiu 53% a poluição. E isso é muito importante. Nós precisamos saber que esse momento revolucionário provocado por um vírus fez com que o meio ambiente ficasse mais agradável. As pessoas recolhidas em casa liberou os animais para andar nas ruas. Muitos países do mundo passavam animais voltando para o centro, né, andando nas ruas do centro. Sabe por quê? Porque o homem se recolheu. Ele foi para o afastamento ou isolamento social, que é fundamental para nós combatermos a pandemia. Tá? Então, quando eu digo que está ocorrendo na atmosfera um processo de descarbonização, eu estou te dizendo que diminuiu a incidência de gás carbônico sendo emitido para a atmosfera devido à diminuição do uso de fontes de energias alternativas ou não. Se o homem parou de desmatar para produzir soja, para produzir milho, ele está contribuindo para a melhoria do meio ambiente. Se o homem parou de emitir fumaça, ele está contribuindo também para essa questão da recuperação do meio ambiente, da atmosfera em especial. Certo? Então, em tempo de pandemia, isso aí diminuiu bastante. Para tentar solucionar tudo isso, o homem inventou as conferências ambientais. E essas conferências ambientais, criadas pelo ser humano, certo? Elas também foram importantes. Por quê? Porque elas alertaram a sociedade mundial para os problemas causados, né, diretamente pelas queimadas, pela queima de combustíveis fósseis e etc. O problema foi que o homem veio se preocupar com isso muito tarde. Eu falei para vocês lá no início que a Revolução Industrial começou em 1750. Se você olhar no quadro, nessa parte azul, você vai ver que o primeiro grande encontro para discutir meio ambiente foi em 1972, em Estocolmo, na Suécia. Conferência de Estocolmo. Então, o homem esperou 222 anos para fazer a primeira reunião para discutir meio ambiente. É óbvio que isso aí não vai dar certo. É óbvio. A sociedade já estava em um ritmo de consumo exagerado, em um ritmo de crescimento populacional exagerado. Como ainda está, já reduziu bastante, mas ainda está. Existem países que as taxas de natalidade são muito elevadas, porque religiões não permitem prevenção. Se não permite prevenção, é óbvio que nós vamos ter problemas. Então, a Conferência de Estocolmo ela veio com essa intenção de discutir a diminuição da emissão de gases de estufa. Em especial, nós podemos citar o dióxido de carbono. Essa reunião não deu certo, entre aspas. Não deu certo por quê? Porque eles tentaram boicotar os países que estavam crescendo, a exemplo do Brasil, da China, que se retiraram da reunião. Eles queriam que esses países parassem de crescer. Eles inventaram o que eles chamaram lá de desenvolvimento zero. Ou seja, o Brasil, a Argentina, o México, a Coreia do Sul, a China e etc., eles tinham que zerar o seu desenvolvimento. E isso não era justo. Resultado disso, os países se retiraram da conferência e passaram a investir mais ainda, provocando grandes danos ambientais. Depois, os países ricos se reuniram em 87 e criaram o Protocolo de Montreal. Fizeram acordos verbais, não oficializados, acordos verbais prometendo diminuir a emissão de dióxido de carbono. 20 anos depois da Conferência de Estocolmo, cria-se uma nova grande conferência, que é a Rio 92, ou ECO 92. A melhor de todas. Em todos os tempos foi a melhor conferência. Por quê? Porque ela criou muitos documentos que são colocados em práticas hoje por alguns países, por algumas instituições não governamentais. E depois ela criou a Rio +10, né? Que foi um outro encontro que aconteceu em Joanesburgo, na África do Sul. Outra conferência chamada Rio +10. E em 2012, 20 anos depois, no Brasil novamente, cria-se a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Olha a preocupação do homem. Preocupado com desenvolvimento sustentável. E o que é desenvolvimento sustentável? O que é sustentabilidade?
é você explorar a natureza, esse é o conceito, você explora a natureza, mas dá condições para que essa natureza possa se recompor para ser explorada pelas gerações futuras. Isso é desenvolvimento sustentável. Eu vou explorar, mas eu vou dar condições para que essa floresta possa se recuperar e ser explorada pelas gerações futuras. Isso é sustentabilidade. Depois veio em 97 o Protocolo de Quioto. Super importante também, só que com um probleminha básico. Estados Unidos e China nunca assinaram o Protocolo de Quioto. Por quê? Porque ele exigia muito da despoluição. Ele exigia muito da despoluição. Então, no meu caso, por exemplo, né, eu te diria que esse Protocolo de Quioto, se ele fosse colocado em prática, ele seria perfeito para diminuir a poluição, para reduzir as emissões de gases. Mas ele nunca foi colocado em prática, porque as duas principais potências saíram, não quiseram participar do acordo, Estados Unidos e China, que juntos são responsáveis por 40% da poluição do mundo. Como é que as duas maiores potências mundiais não participam? É óbvio que o projeto não vai dar certo. Mas muitas empresas terminaram participando. Por quê? Por causa do crédito de carbono. E o que são os créditos de carbono? Né? Denominados de reduções, olha, certificadas de emissão. Eu tenho uma empresa, eu uso petróleo para funcionar minhas máquinas. De repente, eu paro de usar petróleo e uso bagaço de cana. Foi o que aconteceu nas grandes indústrias canavieiras do Brasil. Com bagaço de cana, eu produzo energia a vapor e não uso mais outros tipos de energia. Então, eu vou ganhar créditos com isso, que eles chamam de crédito de carbono. Eu tinha direito, pela lei, de emitir 1 tonelada de carbono para a atmosfera. Só que eu não mandei 1 tonelada, eu só mandei 200 quilos. Então, sobrou 800 quilos para completar 1 tonelada. E esses 800 quilos eu posso vender para outra que tinha que gastar 100 quilos e gastou 150. Então, ela está com prejuízo de 50. Então, ela compra de mim aquilo que eu não gastei de carbono. Eles chamam isso de crédito de carbono. As empresas têm créditos quando elas diminuem a emissão de dióxido de carbono. Certo? Depois, eles fizeram vários encontros que eles chamam de COP. São a cooperativa das partes. Vários lugares do Brasil já teve, etc. Então, gente, a COP21, ela buscava um acordo sobre o clima, né, para manter o aquecimento global abaixo dos 2 graus. Ela tenta, de qualquer forma, diminuir, porque se ele passar de 2 graus, as geleiras podem desaparecer completamente. Então, se trabalha muito em cima disso. Isso é muito importante para a gente. Tá certo? É muito importante manter a temperatura abaixo de 2 graus Celsius. Caso contrário, nós vamos sofrer muito no futuro. Com o calor que já não está fácil na nossa grande Belém aí no final de semana. E hoje vocês já viram como é que está. Tá ok? A COP foi criada no Rio de Janeiro, em 92. Foi um dos documentos criados. E entrou em vigor no dia 21 de 3 de 94. Ela foi certificada por 196 países que constituem as partes para a Convenção Ambiental. Super importante isso. Aqui eu coloquei o acordo, né? Foi adotado a partir de 12 de 12 de 2015, em Paris. Esse acordo de Paris, ele foi um dos mais importantes da história. Inclusive, os Estados Unidos assinou esse acordo. Barack Obama assinou, disse, vou participar, nós vamos reduzir a emissão de dióxido de carbono. Só que ele perde a eleição. E quando ele perde a eleição, automaticamente o Trump assume e diz, parou aqui. Nós não vamos participar desse acordo. Aí o Trump vai e retira a assinatura do governo dos Estados Unidos do acordo. Isso é muito ruim, porque as emissões continuam. Aqui do lado você vê uma indústria jogando muita fumaça, formando as nuvens no céu, e aqui você vê o que é sustentável. Você tem que ser sustentável socialmente,
tem que ser suportável, tem que ser equitável ou igual, tem que ser uma sustentabilidade ambiental, uma sustentabilidade econômica, tem que ser viável. Isso é muito importante para todos nós, tá certo? Então, hoje, nós temos que fazer de tudo para preservar o meio ambiente. Não desperdiçar água na hora de escovar o dente, não desperdiçar água na hora de tomar um banho, não desperdiçar água regando plantas, nós precisamos regar com água da chuva, tá certo? Não desperdiçar água de forma alguma, porque ela já acabou em muitos lugares do mundo e aqui ela corre o risco de acabar. A potável aqui praticamente já se esgotou. Todo mundo quase toma água mineral. Ou tomar uma água da Cozampa, que passa por um tratamento, né? Mas que muita gente duvida da qualidade dessa água. Nós precisamos preservar o meio ambiente. Nós precisamos ter consciência ambiental. Porque conhecimento nós temos. Nós sabemos que não podemos jogar lixo na rua, nós sabemos que não podemos desperdiçar água, nós sabemos que não podemos poluir a água. Tudo isso nós sabemos. No entanto, nós temos que ter consciência ambiental para não fazer isso. Jogar lixo nas ruas. E eu sou uma pessoa que não suporto lixo. Até em sala de aula eu brigo com vocês até hoje. Porque eu acho que tem que se manter um espaço limpo, higienizado. É o espaço que nós convivemos. É o espaço da nossa comunidade. Certo? Então, eu desejo que a aula contribua com vocês. E qualquer coisa, entre em contato comigo para tirar dúvidas, porque ainda tem muita coisa de meio ambiente para a gente falar. Beijo no coração, um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Espero que vocês façam bom proveito dessa aula, tá certo? Que ela fique na cabeça de vocês, que vocês consigam aprender, entender, porque a gente vai usar isso no futuro e fazer discussões bem mais interessantes. Porque o homem, ele é ambicioso. Ele só pensa em ganhar dinheiro. Ele não se preocupa com o meio ambiente. Então, nós que estamos na escola, que estamos estudando, temos que tentar fazer esse papel, né? De respeitar a sociedade, de respeitar a natureza, de respeitar o meio ambiente em que nós vivemos. Nós não podemos destruir um espaço em que nós vivemos, porque nós vamos sofrer consequências drásticas disso. Beijo no coração, fiquem com Deus.